Falando desse jeito, você vai acabar sozinha. Agindo assim, ninguém vai te querer e vai ficar pra titia. Essas são algumas frases que são usadas socialmente ao longo, né, da história para poder usar a solidão como uma ferramenta de manipulação. E na medida que esses processos, né, vão acontecendo, a gente vai criando medo de estar sozinha, a gente vai criando receio de ser abandonada, a gente vai tendo essa preocupação, né, porque o abandono, ele é uma marca muito frequente na história das mulheres, né? Não só o abandono no sentido romântico, mas muitos pais, de fato, abandonaram a criação, né, de suas filhas. E é muito importante que nós, enquanto mulheres adultas, a gente esteja atentas ao quanto isso ainda reverbera na nossa história de vida, porque essas falas, elas vão reforçando a nossa permanência em relacionamentos abusivos. Essas falas, elas reforçam a ideia que a gente tem de não ser possível estabelecer limites, de não ser possível colocar nãos na relação. E aí a gente vai aceitando o que não deveria, vai engolindo, né, muitos sapos, vai vivenciando ressentimentos, violências, dores, ciclos que são muito dolorosos, né, ciclos que são muito difíceis. E quando a gente, né, está disponível para poder entender esse espaço, a gente consegue trazer nosso direcionamento para um outro lugar muito importante, que é a construção de uma vida que a gente se reconheça nela. E dentro da DBT, né, a gente vai ter uma expressão, né, que é uma vida que vale a pena ser vivida, que é uma vida que condiz, né, ali com os nossos valores, que tem, né, um significado mesmo profundo para a gente. E isso é algo muito importante de ser debatido, da gente conseguir conversar sobre isso, né? Porque isso vai passar, essa segurança, ela vai passar por N camadas, dentre elas também uma camada financeira, né? Porque na medida que a gente consegue investir na nossa carreira, investir na nossa educação, a gente consegue construir mais renda, a gente consegue ter mais possibilidades, né, de deslocamentos sociais, de realizações de sonhos, de projetos, né, de descanso. E a nossa solidão, ela precisa ser olhada com um pouco mais de cuidado. E acho que o processo terapêutico, né, acaba sendo muito importante nesse sentido, para a gente conseguir refletir que, ok, eu tenho esse medo, mas quais são as crenças, quais são as minhas experiências que sustentam esse medo, que sustentam esse receio? Será que realmente isso é uma verdade, né? Será que estar sozinha é realmente uma questão ali tão ruim assim? E quando eu trago, né, isso, é importante a gente conseguir entender, né, que às vezes isso para a gente tem uma proporção tão grande que a gente esquece de colocar filtros, né? Porque, ok, um relacionamento é de fato importante na nossa vida, só que na medida que eu não questiono a qualidade desse relacionamento, quais são os moldes dessa relação, como essa relação está acontecendo, quais são as minhas necessidades que estão sendo atendidas dentro desse relacionamento, a gente acaba se relacionando por se relacionar, sem conseguir observar as manipulações, os abusos, os comportamentos que são ali violentos, e isso vai estruturando, né, um ciclo muito adoecedor, porque assim, os estudos, né, a gente tem algumas pesquisas que elas apontam que o relacionamento ele é um fator protetivo para os homens, mas é um fator de adoecimento para essas mulheres, porque não existe uma divisão muito igualitária dentro dessas relações, são relações que tendem a não ser baseadas em equidade e quando a gente está falando, né, sobre o nosso processo de vida adulta,
né? Nós mulheres precisamos conseguir refletir sobre isso, né? De entender essa nossa necessidade. Ok, eu gostaria de ter um relacionamento, mas eu quero um relacionamento a qualquer custo. Quais questões, para mim, são inegociáveis dentro de um relacionamento? Quais limites eu excedi em relações anteriores que não é mais justo comigo, que eu não gostaria mais de estar repetindo uma relação nova? E são pontos, né, que às vezes a gente deixa de perceber, porque essa solidão ela vai se tornando de fato um medo muito grande, né? Eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo de envelhecer sozinha, tenho medo de como essas coisas, né, vão acontecendo, que a gente vai se sujeitando. Ok, eu tenho um parceiro que não me respeita, eu tenho um parceiro que não dedica cuidado a mim, que não tem ali uma boa interação também de cuidado com as outras mulheres à sua volta, e a gente vai se perdendo no meio disso. Então, o que eu gostaria de deixar para a gente, né, de reflexão no vídeo de hoje é reflita sobre esses aspectos, questione isso, né, entenda o que está por trás sustentando isso, né? E se você sentir que você está vivenciando uma relação abusiva, busque ajuda, se fortaleça, porque o isolamento, ele também é um fator de manutenção quando a gente está dentro de uma relação abusiva, né? Porque se eu estou isolada, eu não consigo receber apoio, se eu estou isolada, as pessoas não conseguem perceber dinâmicas que são problemáticas e nos alertarem. Se eu estou isolada, eu perco também um pouco dessa minha percepção, né, de autonomia e começo a desenvolver uma dependência dentro daquele relacionamento. Então, eu desejo que a gente abra um pouquinho a nossa cabeça, que a gente reflita sobre isso, que a gente busque entender, né, o que está por trás disso, o que está por trás desse medo, o que está por trás da minha história que foi sustentando essa ideia, que tem se mantido até hoje, se é válido ou não a gente manter as coisas, né, do jeito que elas estão. Vejo vocês em breve e até a próxima.